Quando aceitei fazer um plantão noturno extra, não imaginava que, naquela madrugada, minha vida mudaria por completo. Eu era só mais uma enfermeira dedicada entre tantos rostos apressados, tentando equilibrar protocolos, pacientes e uma exaustão que me acompanhava como sombra. Mas naquela noite, algo diferente aconteceu. Um paciente deu entrada no pronto-socorro, sem identidade, visivelmente ferido e assustado. Mal sabia eu que aquele homem, aparentemente vulnerável, era na verdade o dono de tudo aquilo. O hospital onde eu trabalhava, o sistema onde eu lutava por reconhecimento e o lugar onde minha voz nunca tinha sido ouvida. E o que ele me pediu foi algo que eu jamais imaginei ouvir. Comenta aqui embaixo de que cidade e país você está assistindo essa história. Vamos ver até onde ela vai chegar. Era uma sexta-feira de tempestade. Raios riscavam o céu como agulhas, e o hospital inteiro estava mais caótico do que o habitual. Eu já estava no fim do meu turno quando o rádio do setor apitou. Paciente em situação crítica chegando, sem documentos, vítima de agressão. Quando a maca chegou, confesso que não consegui desviar o olhar. Ele tinha os olhos mais intensos que já vi. E mesmo ferido, havia algo de imponente naquele homem. Ninguém o reconheceu. Suas roupas de alfaiataria estavam rasgadas, o sangue escorria pelo rosto, mas ele não dizia uma palavra, apenas olhava. Fui designada para cuidar dele na sala 403, um isolamento discreto, reservado para casos sensíveis. Enquanto eu fazia a triagem e tentava entender o que havia acontecido, ele segurou minha mão e sussurrou: "Confio em você." Aquilo me desconcertou. Era incomum um paciente recém-chegado demonstrar tanta confiança. Enquanto eu limpava seus ferimentos, notei que ele parecia observar tudo com um olhar clínico, como se conhecesse cada canto do hospital. Mas não falei nada. Apenas fiz meu trabalho. Passaram-se horas e ninguém apareceu para buscá-lo, identificá-lo ou fazer perguntas. Ele estava sozinho e, de algum modo, isso me comoveu. Decidi ficar mesmo após meu turno. Queria garantir que ele ficasse bem. Durante a madrugada conversamos pouco. Ele ouvia mais do que falava. Quando finalmente adormeceu, sentei ao lado da cama dele e me perguntei: quem seria esse homem misterioso? Nos dias seguintes, o senhor anônimo continuou sob meus cuidados. Era como se ele quisesse manter o mistério sobre sua identidade. Eu perguntava seu nome, mas ele apenas sorria e dizia: "Isso agora não importa." Havia algo nos seus modos, na forma como observava o funcionamento do hospital, que me fazia acreditar que ele não era só um paciente comum. Em uma noite silenciosa, ele me fez uma pergunta inusitada: "Você gosta de trabalhar aqui?" Fiquei surpresa. Quem faz esse tipo de pergunta? Ainda mais alguém que deveria estar preocupado com sua recuperação. Respondi com sinceridade. Falei dos turnos exaustivos, da falta de reconhecimento, dos médicos arrogantes que nos tratavam como invisíveis. E ele escutou, com uma atenção rara. Na manhã seguinte, notei uma movimentação diferente entre os administradores do hospital. Eles pareciam inquietos, cochichavam pelos corredores. Quando entrei na 403, ele já estava vestido, pronto para sair. "Minha equipe me encontrou", disse com um olhar firme. "Acho que está na hora de eu revelar quem sou." E então veio o choque. Ele era Fernando Veloso, o proprietário do Grupo Clínico Veloso, dono não só daquele hospital, mas de vários outros pelo país. Fiquei sem chão. Eu tinha cuidado do homem mais poderoso da instituição como se fosse um anônimo qualquer. E ele, por sua vez, tinha me ouvido como ninguém jamais fizera. Pensei que, após sua alta, nunca mais o veria. Mas 2 dias depois, ele voltou. Dessa vez com um terno impecável e uma proposta que me fez duvidar dos meus ouvidos. "Gostaria de lhe fazer um pedido. Quero que você me ajude a reformular todo o sistema de atendimento deste hospital.
Fiquei boquiaberta. Ele não só lembrava do que conversamos, como levou a sério cada palavra. Quero alguém como você, que conhece a base, que sente na pele. Você toparia ser minha conselheira interna? Era algo impensável. Eu, enfermeira de linha de frente, sendo chamada para um cargo que influenciaria diretamente nas decisões administrativas do hospital? Aceitei com o coração acelerado, sem saber exatamente no que aquilo daria, mas com uma chama acesa no peito. Aos poucos, nossa relação profissional foi crescendo. Ele fazia questão de me ouvir, de colocar minhas sugestões em prática. E eu comecei a vê-lo além do cargo. Por trás do empresário havia um homem humano, cheio de cicatrizes. Algumas visíveis, outras não. Ele me confessou que aquela noite do acidente havia sido decisiva. Ele estava no hospital para investigar falhas internas disfarçado, mas foi atacado na saída por alguém que descobriu sua identidade. O destino o jogou em meus braços e ali nasceu algo que nem mesmo os protocolos poderiam prever. Com o passar das semanas, minha presença nas reuniões administrativas passou a incomodar muita gente. Médicos mais antigos e chefes de setor começaram a cochichar nos corredores. "Quem ela pensa que é?", diziam. Alguns chegaram a me confrontar diretamente, acusando-me de estar ali por favorecimento. Eu tentava manter a postura, mas as pressões começaram a me abalar. Fernando, no entanto, nunca deixou que eu desanimasse. "Eles não sabem o que você representa. Continue firme", dizia. Com o tempo, algumas mudanças que sugeri começaram a surtir efeito. Criamos um canal de escuta para os funcionários da base, implantamos rodízio de plantões mais justos e começamos a premiar boas práticas. Mas como toda revolução silenciosa, essa também teve seu preço. Um dossiê foi feito contra mim por um grupo de médicos, tentando descredibilizar meu trabalho e me afastar. Fernando ficou furioso. Reuniu todos em uma grande assembleia no auditório do hospital. Ali, à frente de todos, ele fez um discurso memorável. Revelou toda a história. Como fui quem cuidou dele quando ninguém sabia quem ele era. Como minhas ideias estavam mudando o hospital e como alguns egos estavam tentando sufocar isso. E então, em frente a todos, ele me nomeou oficialmente como diretora de humanização hospitalar. Hoje, quando caminho pelos corredores do hospital, muitos ainda me olham com desconfiança, mas a maioria agora me cumprimenta com respeito. Aquela que cuidou do homem sem saber quem ele era, se tornou símbolo de mudança. E sabe qual foi o pedido mais surpreendente de Fernando? Não foi o cargo. Foi quando, num final de tarde, ele me esperou na saída do hospital com um buquê de flores discretas. "Você salvou mais que a minha vida. Salvou a minha visão sobre tudo isso. Me daria a chance de recomeçar ao seu lado?" Eu sorri e respondi que sim, desde que ele nunca esquecesse de onde viemos. Nosso romance floresceu lentamente, com discrição. Mas o mais bonito foi ver as pequenas transformações que impactaram tantos. O hospital virou um exemplo para outros. Enfermeiros passaram a ter voz. Pacientes foram ouvidos com mais atenção. E tudo isso começou naquela madrugada de tempestade, com um homem machucado, uma enfermeira cansada e um destino que decidiu costurar dois caminhos que jamais teriam se cruzado. Depois daquele pedido inesperado, minha vida virou de cabeça para baixo. Nunca imaginei que o homem por quem eu havia me afeiçoado durante aqueles plantões intensos, que eu cuidei com tanta dedicação, fosse, na verdade, o dono de tudo aquilo. O hospital, as alas, os projetos sociais. Ele era o responsável por cada centímetro daquele lugar que eu chamava de segunda casa. E agora, ele queria dividir isso comigo. Não só em termos profissionais, mas emocionais também. A proposta dele não era só para que eu coordenasse o novo centro de atendimento humanizado, ele queria que construíssemos esse legado juntos, como parceiros. Lembro da forma como ele olhou nos meus olhos e disse:
Você enxergou o ser humano por trás do nome, não o dono. E é exatamente por isso que eu preciso de você comigo. Eu tremia. Uma mistura de medo, surpresa, gratidão e, acima de tudo, realização. Todos os anos de estudo, todas as noites viradas, cada lágrima engolida durante os plantões, tudo fazia sentido naquele momento. Eu aceitei, não apenas pela oportunidade profissional, mas porque senti que, pela primeira vez, estava sendo realmente vista. Não só como médica, mas como mulher, como ser humano. Hoje, olhando para trás, vejo que essa história não é apenas sobre um paciente e uma médica. É sobre reconhecer a humanidade, mesmo quando ela está escondida sob jalecos ou em camas de hospital. É sobre escutar com o coração, agir com empatia e se permitir ser surpreendida pela vida. Porque às vezes, os maiores presentes chegam nos momentos mais inesperados e nas pessoas que menos imaginamos. E se você chegou até aqui, comenta aí nos comentários. Você acredita que o destino pode mudar tudo de uma hora para outra?